Eu sou de uma família aí de 3 irmãos, né? 4 irmãos, eu e mais 3. E perdi os 3, né? Uma sequência, né? O meu irmão mais velho, que era o que eu tinha como pai, né? Que é o cara que... Eu tenho meu pai, minha mãe ainda estão vivos, mas esse irmão, por ter uma diferença de idade, é o que me levava para sair, para brincar, sempre estava junto, convivendo junto com uma certa proximidade. E fui perdendo, perdi primeiro ele, depois perdi minha irmã, depois o outro irmão, né? Então, e após isso, tive que largar um emprego que eu tinha um orgulho por ter crescido rápido dentro da empresa, de ter conseguido meu espaço fora, porque até então, todo o tempo eu sempre trabalhei com meus pais, né? Então eu era proprietário de um comércio. E quando eu me vi que sem estudo eu consegui crescer, eu tinha um orgulho desse emprego. E quando eu me vi perdendo os irmãos, perdendo o emprego, voltando para uma realidade, ganhando menos e tal, e já consumindo um álcool, aumentou muito, né? Então é assim, na verdade eu não tinha caído a minha ficha no que qual era o ponto-chave que me levava ao uso. Eu não sei ao certo. Eu vivi dentro de uma padaria, né? Então meus irmãos todos bebendo muito, né? Meu pai, todo mundo bebendo muito, fumando muito. E eu cheguei a beber um pouco quando eu estava na faculdade, depois, tipo assim, pouco. Bebia, depois ficava mês, tipo uma festa ou outra, numa balada ou outra. A gente se conheceu, eu gostava de beber, ele não, né? E aí quando ele fez a redução do estômago foi que ele começou a beber. Então para mim foi confortável, né? Ele não ia mais pegar no meu pé. Mas aí eu fui percebendo que estava exagerado. Tava um consumo exagerado durante a semana. E a gente foi começando a ter problemas por conta disso. E aí, em 2011, nós nos convertemos. E aí eu falei que eu não beberia mais, né? E ele não conseguia mais parar. Ele já tinha perdido um irmão, que foi uma perda muito grande para ele. E aí ele já não conseguia mais parar de beber. E aí já vieram as mentiras também. Por conta disso, nós perdemos 3 carros, foram 3 acidentes, ele tem fratura, né? E aí, quando foi 2011, eu lembro que foi a primeira vez que eu pedi ajuda, né? Foi quando eu falei para a mãe dele que o consumo estava muito exagerado, que eles precisavam conversar com ele, me ajudar. E assim, todo mundo achou muito estranho. Imagina, o Marcinho, não, que isso, o Marcinho nem gosta de beber, como assim? Né? Foi assim, muito estranho quando eu disse aquilo para eles. Mas aí vieram os acidentes, né? E aí começaram os problemas, as perdas financeiras. E aí quando foi 2014, eu já tinha voltado para casa dos meus pais, né? Porque começou a ter muito conflito até entre a família, porque aí um adicto ele consegue manipular a situação para onde ele quiser. Ele te leva para onde ele quer. Então ele te faz ser o vilão ou o mocinho de acordo com a maneira que vai ser bom para ele. Então aquilo começou a gerar muito conflito entre eu e os meus sogros. E eu sabia que aquilo era uma coisa que estava muito ruim, porque eu cresci numa casa de 4 filhos e a gente sempre viu muito respeito entre meus pais e os sogros. Então aquilo era uma coisa que estava fazendo mal para mim estar em conflito com eles, né? Mas eu decidi vir embora, voltei para casa dos meus pais e aí eu recebi as informações de que o Márcio estava piorando cada vez mais, porque até então ele não levava bebida para casa, mas como eu não estava mais com ele levava bebida, escondia no guarda-roupa, no telhado, escondia bebida por todos os lugares. Então foi quando eu invadi a casa dos pais dele e fiz ele ser internado pela primeira vez. Quando caiu a ficha, fui para a primeira internação. Logo depois, já caí. Aí eu fiquei nessa que fica um pouquinho, cai, um pouquinho, cai. Aí cai, fica bastante tempo e demorei de novo
para criar coragem para voltar para a internação. Aí, mais uma vez, né, eu fiz a internação dele, porque já estava num ponto de me ligarem falando que ele estava caído na rua, de eu deixá-lo trancado quando eu precisava sair, dele beber o perfume que tinha na penteadeira. Então, foi onde a gente precisou fazer a segunda internação. E uma coisa que não me fez desistir dele é a minha fonte de conselhos. Porque palpite você ouve de todos os tipos, de todas as pessoas, sem você pedir, né? Eu ouvia que larga isso e vai viver sua vida, e eu ouvia assim, ai, aguenta só mais um pouquinho que ele morre e você fica com a herança. E aí eu preferia buscar conselhos, realmente ficar com a opinião do meu pai e dos meus pastores, de pessoas que estavam na igreja, porque uma coisa que sempre ecoava dentro de mim era a pastora Silene falando assim: Márcio, você tem sorte de ter uma esposa que corre para a igreja, porque se a sua esposa corresse para as amigas, você estaria ferrado, meu amigo. Então isso sempre ecoava dentro de mim e eu sempre corria para a igreja, né? E para o meu pai. Então eram esses conselhos que me abasteciam e que me davam força. E fui para outra internação. Ali eu voltei a acreditar rapidinho, peguei confiança no pessoal da clínica, fui ajudando, tipo, né, e foi desenvolvendo o tratamento até que eu bebi dentro da clínica. Ali eu já falei, não tem mais jeito, né, não tem condição. Isso aí foi eu não lembro o dia, só sei que foi véspera de Natal. Fiquei o Natal lá. Aí nesse período assim da queda, até de uns 4, 5 dias, como é que eu falo? Tipo assim, a cabeça ficou de um jeito que eu não consigo nem explicar. Tipo assim, a cabeça ficou totalmente, né? Eu pensei eu tava com minhas ferramentas, né? Da minha marcenaria, tava todas na clínica junto comigo, né? Que arrumaram um espaço lá para mim fazer algumas coisas. E eu pensei em pegar minhas coisas, levar para o meio do mato e de madrugada sumir. Tipo, arrumar um dinheiro e sumir pro mundo. Pensei em colocar minha mão na serra. Pensei, tipo, até que eu cheguei pro diretor. Foi onde ele tinha conversado comigo que ele tinha ingerido thinner. E eu fiquei muito preocupado. Preocupado por ele ter ingerido, preocupado pelo trabalho que a gente estava fazendo, pelo tanto que a gente confiava nele. E a gente queria muito que ele desse certo. Ele é um cara que tem um coração enorme e esse fator me preocupou bastante. E eu acho que nesse momento realmente começou a internação dele. Ele teve um clique na mente e viu que realmente o negócio era muito sério e que ele precisava mudar de vida, senão era dali para pior. E nesse momento a gente tinha separado uma marcenaria para ele, num local pequeno lá, para ele mexer, para ele fazer os trabalhos dele. E ele pediu para se afastar, e a gente também achou legal se afastar, porque em alguns momentos, pelo fato dessa caída dele dentro da clínica, ele percebeu que estava ficando perigoso, ele teve ideias de serrar o braço, a mão na serra. Foram palavras que eu lembro que me assustou bastante, a gente ficou bem preocupado e nesse momento a gente afastou ele, mas em nenhum momento a gente desistiu, a gente sempre acreditou nele. O Márcio é um cara muito inteligente e a gente não consegue nem imaginar como pessoas como o Márcio conseguem chegar na situação que ele estava naquele momento. E aí chegou um dia, no culto de segunda-feira, né, uma segunda-feira à noite, e aí nesse culto fala do Romanos 12:2, né, que não se conformais com o padrão desse mundo, mas para a renovação da mente.
foi aí que caiu a ficha, que eu nunca tive aquela vontade de beber, a não ser tipo aqueles 3 primeiros, 4 dias após o uso, aquela abstinência, aquela tremedeira que dava. Mas fora isso, eu nunca tive vontade, tipo, falar que eu tenho vontade, só que a mente trabalhava. Antes de sair de casa, eu já sabia todo o percurso, eu já sabia que eu ia beber. Eu já sabia que eu tinha, que aquele dia eu ia cair. Né? Então, eu falei, não, eu tenho que controlar a minha mente. O problema é a minha mente, é os meus pensamentos, não é amizade, não é lugar, não é nada, é a minha mente. Né? Então, aí eu fui realmente controlando as mentes, controlando o pensamento, porque é o que me levava à bebida, eram os pensamentos, essa manipulação para conseguir chegar até o álcool. Né? Aí, e foi assim, a pregação do pastor foi bastante em cima disso, de controlar os pensamentos, controlar, né, o seu impulso. Aí, a partir dali, eu comecei a tomar outras atitudes, outro rumo, né, até mesmo dentro da clínica, tipo, de realmente conversar sobre isso. Né? Teve uma psicóloga que ajudou muito, né, que lá a gente tinha atendimento 2 vezes por semana, e a psicóloga ajudou muito, que aí eu comecei a falar. Ela falou que eu realmente, que é a males que vem pro brain, se tiver, aconteceu, porque assim, aí que eu entrei no tratamento. Né? Aí ela falou assim, aí que você entrou no tratamento, você começou a se abrir, aí eu fui falando, conversando com o Maicon, e me abrindo realmente, contando o que me levava. Então, aí a partir desse dia, desse culto, eu comecei a me entregar mais ao tratamento, realmente passar o que estava acontecendo. Então, cada atendimento com o psicólogo, ou com o diretor da clínica, ou com o pastor, eu realmente, aconteceu isso, eu pensei isso, tipo, até coisa que ainda acho às vezes que tinha coisa que nem precisava ser dito, mas eu comecei, né, tanto que a psicóloga, depois de 1 ano, quando eu mandei mensagem agradecendo, pô, hoje faz 1 ano, aí ela falou assim, Márcio, o seu quadro era o mais complicado e o seu relatório foi o maior de todos. Tipo assim, você realmente começou a falar, né? Então eu consegui me identificar e direcionar. E aí fui tratamento, aí fiquei mais por volta de 4 meses depois dessa queda, para ficar o dia. Né? O diretor da clínica não aprovava a minha saída, ele queria que eu ficasse, porque ele ficou com muito medo, ele presenciou a hora que eu estava embriagado, tipo, esses dias após, assim, então ele ficou com muito medo, ele não era a favor. Só que aí eu saí porque deu tempo, tinha dado tempo, faltou poucos dias para dar o tempo. Com 4 meses, tinha direito à ressocialização. Ficar 3 dias em casa. E a minha esposa conversou, né, com a psicóloga, conversou com a dona da clínica, para mim sair no dia do período fértil dela. Para mim, porque eu tinha... Os médicos trataram uma dificuldade, né, de ter filho. E ela conseguiu para mim sair no dia do período fértil dela. Eu vim, né, o diretor não foi a favor, mas a dona interviu, a psicóloga interviu, autorizaram, porém 24 horas, não foi 3 dias. Quando ele teve 24 horas de ressocialização para vir em casa, nesse dia eu engravidei, né? Infelizmente essa gestação não chegou ao fim, mas foi assim um dia de muita alegria para toda a família, né? A gente fez na segunda saída dele, na segunda ressocialização, foi quando a gente reuniu a família, fez um jantar, contou, foi assim um momento de grande alegria. E depois, quando ele teria a 3ª ressocialização, ali já perto dele sair, foi onde eu perdi o bebê, e aí já faltavam poucos dias para terminar o tratamento, ele já veio para casa de vez. E aí fica aquele susto, e agora, como será que ele vai reagir? Ali eu fiquei
com bastante medo, acredito que a família toda também, né, que aí ia ser um motivo para queda, tipo, agora mete o pé mesmo e né, eu fiquei com bastante medo, mas diferente da primeira internação, quando eu saí, eu programei uma agenda, ó, segunda-feira a gente faz isso, terça-feira eu faço isso, quarta-feira eu faço isso, quinta-feira eu faço isso, e não cumpri da primeira vez. E dessa vez já foi diferente. Segunda-feira, até hoje, eu vou no Ebenezer, né, ajudar no culto. Terça-feira tem, né, a terça hoje não tem, mas estava tendo célula, logo o AP e a Rob colocou célula em casa. Então, terça-feira célula, quarta culto de homens ou de mulheres, aí eu ia ajudar minha esposa. Quinta-feira era um dia vago, depois eu peguei um programa na rádio. Sexta-feira culto. Domingo, entendeu? Então eu comecei a pegar atividade na igreja. Hoje sou líder do Somar, né? Sempre que estou aí direto na igreja, ocupando sempre a minha mente, né? Eu trabalhava em casa com a marcenaria, tinha poucas ferramentas, fazia como pode, fiz um curso de marcenaria, concluí o curso. Né? Fui para um lugar maior, que é o sítio do meu pai, porém era mais longe, aluguei um ponto perto, com uma visão melhor, um pouco melhor. Então, Deus tem ajudado, tem abençoado. Então, assim, nesse ponto mudou, porque eu não podia sair, porque eu já ia beber, chegou ao ponto da minha esposa me trancar dentro de casa. Então hoje já não tem esse medo de eu sair e ela já ter praticamente certeza que eu ia voltar embriagado, né? De ter essa complicação, de eu sair para ir na igreja, voltar um pouco além do horário, porque ficou para conversar com alguém ou foi resolver alguma coisa. E ela tá, tipo, com aquela cobrança, com aquela coisa. Então, isso já não acontece. O relacionamento melhorou, né? Que um dos principais motivos de briga era isso, né? Então, mudou muito. Bem mais tranquilo, bem mais, né? E o trabalho tem crescendo. Tipo, como sempre eu trabalhava embriagado, então o resultado não tinha como ficar bom, a precisão não tinha como ficar bom, né? Então hoje o resultado está melhor, eu estou mais satisfeito, entendeu? Tipo, eu olho e realmente, pô, esse serviço ficou bom, entendeu? Não é aquele negócio que aí termina, tem que fazer uma gambiarrinha para tampar o gato, né? Então tem muito a aprender, estamos aprendendo todos os dias, mas assim, o resultado está satisfatório e assim, a resposta está sendo boa, né? No tempo aí de pandemia, eu com um pouco de medo, que eu tinha acabado de de assinar o contrato de um ponto de aluguel, eu não, só teve um dia, desde quando que eu peguei a chave da marcenaria, que um dia que eu cheguei assim na marcenaria, eu falei, hoje não tem serviço, eu tenho que fazer alguma coisa para deixar pronta a entrega e tal. Então, estou muito feliz assim com o resultado. As coisas acontecendo. E assim, como eu nunca escondi, eu não nego que eu passei por uma casa de recuperação, que eu estive em tratamento. E então sempre familiar, né, mãe, esposas procuram, ou eu, a minha esposa, falando, ó, tal pessoa tá precisando e tal. Então, e como eu tenho esse contato direto dentro de uma clínica, o pessoal procura e parece que sabe, né? Tipo, que tem esse contato. Então, tanto que essa semana mesmo, teve um amigo meu que ficou internado comigo, um amigão mesmo, um cara que assim, até ajudou eu, porque ele saiu antes de mim, ele voltava na clínica, eu falava, cara, você não pode parar de voltar, porque você me faz bem, por isso que eu volto. E ele teve uma recaída, ajudei, teve um rapaz bem próximo a gente, que também, então vira e mexe, tem gente precisando, aí tem uma ponte, outra,
né? Tem algumas outras clínicas que eu já fui dar testemunho, né? Teve outras clínicas também que aonde eu frequento não tinha vaga, né? Onde eu vou, ajudo, não tinha vaga, já ligo para outro, conhece um ali, outro ali, já tem um certo conhecimento nesse meio e a gente tenta direcionar aí, porque eu sei que tem saída, né? Tem como mudar, tem solução, né? Então, e me faz bem isso, né? Esse dia que eu fui buscar um amigo, esse amigo meu em Taubaté, eu vi a situação dele, eu falei, meu Deus do céu, né? E, tipo, isso acaba me ajudando também, porque eu vejo, cara, eu não posso vacilar. O cara, há 4 anos, o cara colocou um gole na boca, voltou pro mesmo lixo que tava. Então eu não quero isso, né? Então não quero, porque minha vida hoje, eu não quero voltar para aquela vida de jeito nenhum. Hoje a gente pode dizer que tem um casamento restaurado. Hoje nós participamos, né? Eu estou retomando isso junto com ele, porque ele nunca deixou de fazer, mas agora eu tenho acompanhado a visitas em casa de recuperação e auxílio a outras pessoas, porque muitas vezes ele está ali conversando com um adicto, mas a esposa precisa de alguém que passou pela situação que ela está passando, né? Então eu estou ali sempre para estar conversando, para dar um apoio para essa pessoa que também está vivendo o outro lado da história, que é o lado que eu passei. E aí nós continuamos crendo que Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessas e um Deus que ainda vai transformar muitas coisas na nossa vida, porque nós ainda temos muitas metas para serem alcançadas, muitos sonhos para serem realizados. Eu acredito que Deus ainda fará coisas muito maiores. Eu tava filmando ele. E não vos conformais a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.